Olá, boa noite, amigos. Meu nome é Ellerson de Oliveira e estou aqui iniciando a palestra introdutória de Kabbalah. O significado da vida, uma questão que não pode ser evitada. A primeira parte da palestra, a gente vai ver a parte institucional do Bnei Baruch, o conceito, a história da Kabbalah, os muitos mitos que envolvem as lendas, o ocultamento da sabedoria. Depois a gente vai também para o significado, a gente vai falar da parte dos cursos, temos cursos online, que a gente vai poder falar melhor sobre eles no final, e também aqui cursos físicos para quem mora na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Eu estou falando do centro físico aqui em São Paulo, fica próximo da Avenida Paulista e de fácil acesso para todo mundo que mora na Grande São Paulo também. Eu vou iniciar falando, então, a parte institucional. Nós somos aqui da página Kabbalah Info, que representa o Bnei Baruch. Nós temos o Instituto Arvut aqui em São Paulo e representa o Bnei Baruch Brasil. Arvut significa garantia mútua. E a gente vai falar um pouco da história, como surgiu aqui no Brasil. Começou em 2006, com os primeiros alunos formados no Bnei Baruch de Israel. E depois, em 2016, foi formado um Instituto Arvut, que é o Bnei Baruch Brasil. E a comunidade de estudantes brasileiros, ela cresce a cada ano. Nós ministramos cursos presenciais e virtuais, e nós temos também a tradução simultânea, de 3 horas da aula diária do nosso professor e mestre espiritual, Rav Michael Leitman, que eu vou falar dele e da história dos cabalistas mais adiante. Nós traduzimos livros e textos. Nossos materiais, e a gente só estuda fontes autênticas de Kabbalah. E em 2010 nós realizamos o primeiro encontro brasileiro de estudantes, que foi feito na cidade de Louveira, em São Paulo. Em 2012 ocorreu o Congresso Mundial do Bnei Baruch, em Águas de Lindóia. Nós tivemos presença de amigos de várias partes do mundo e também do nosso professor. Em 2017, o ano passado, em maio do ano passado, nós realizamos o 2º Congresso Mundial do Bnei Baruch aqui em São Paulo. Nós temos aí acesso, para quem estuda e continua, nós temos acesso a vasto acervo de artigos, de livros, traduzidos para o nosso idioma. E esse centro que eu estou falando aqui foi inaugurado em março de 2015. Vamos ao motivo a questão do Bnei Baruch. Vamos falar do Bnei Baruch. A sede fica em Petah Tikva, na cidade de Petah Tikva, em Israel. Ele foi fundado em 1991 pelo Rav Michael Leitman e alguns alunos dele. E depois nós estamos situados em mais de 80 países e também mais de 80 países em 40 centros de educação, em mais de 25 idiomas. É um principal difusor de Kabbalah, o principal instituto que difunde a sabedoria da Kabbalah no mundo. O nosso Rav, como havia falado, o Michael Leitman, ele foi assistente pessoal do Rav, que foi um grande cabalista do século XX. Ele faleceu em 1991 e de lá em diante o Rav Michael Leitman fundou o Bnei Baruch e aí ele colocou, a Kabbalah ela foi difundida. Não é? O Rabash, ele foi filho do Baal HaSulam, um dos maiores cabalistas do século XX. Para falar um pouco melhor disso, eu vou contar um pouco da história da Kabbalah, como que surgiu a Kabbalah. Nós temos a Kabbalah, Adão foi o primeiro homem, digamos assim, que teve contato com essa força superior. E ele escreveu um livro chamado Anjo Azrael, e esse livro e essa sabedoria há mais de quase 6.000 anos atrás. Isso a gente já se perdeu, mais ou menos na Era Comum, aí, em 3.700. E esse conhecimento se perdeu. Depois veio Abraão, que foi um grande cabalista. E ele é o patriarca das principais religiões que nós temos hoje em dia. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então ele veio com Abraão, ele escreveu um livro chamado Sefer Yetzirah. Depois veio Moisés, que escreveu a Torá, ou a Bíblia judaica, ou o Velho Testamento. E aí depois ao longo da história, tivemos outros grandes cabalistas. A gente tem acesso e o estudo do Rashbi, que foi mais ou menos
em 2000, o ano mais ou menos 2 da Era Comum, e ele foi o escritor que, através, ele foi aluno do Rabi Akiva, foi um grande cabalista, e ele escreveu um livro Zohar, um livro que acontece de muitas vezes as pessoas levarem para um lado místico, mas é o principal livro, considerado um dos principais livros da Kabbalah. Envolve muito misticismo, envolve muitas histórias nesse sentido, que a gente vai desmistificar também nessa palestra. Continuando essa linha histórica, nós tivemos o grande Ari, o Santo Ari, que foi em torno de 1500, e ele fez diversos comentários e foi um grande cabalista que trouxe o método, digamos assim, ele foi o precursor e foi um dos primeiros que começaram a difundir a sabedoria da Kabbalah, nessa parte mais prática, introduzindo conceitos que até então nenhum outro cabalista havia colocado. O conceito de estudo de grupo e as condições que para a parte prática aí do estudo. E ele foi, digamos assim, que foi a forma de revelar a Kabbalah já para o grande público. Depois, ao longo da história, em torno de 1900 e pouco, veio o Baha Hassulam. Baha Hassulam seria o mestre da escada. Ele recebeu esse nome porque ele foi um grande cabalista que fez um comentário do livro Zohar, o comentário Sulam, o comentário da escada, onde que ele define o crescimento espiritual em 125 degraus, e colocando que é possível para todos, e colocando a sabedoria da Kabbalah para todo o público, não só para judeus também, ou enfim, não só para iniciados, aquela coisa da mística que acontece sobre a sabedoria. O seu filho, o precursor, como eu falei, o Rabash, ele veio já na década de 60, década de 50, 60, e ele foi um grande cabalista oculto, porque ele teve uma vida muito humilde, e ele não teve essa, digamos assim, essa repercussão, uma popularidade que realmente deveria. Ele escolheu essa forma. E aí depois, dando continuidade, o Rav Michael Lightman, que foi o assistente pessoal do Rabash, e trouxe essa condição da sabedoria aí para todos. Bom, dando continuidade aqui nessa parte histórica, a gente vai falar um pouco do Bnei Baru. O Bnei Baru, um dos nossos valores é disseminar a sabedoria da Kabbalah, através do compartilhamento de estudos e textos autênticos, que nos foram passados de geração em geração. Essas gerações que eu acabei de falar para vocês. Nossos valores é ser totalmente independentes, sem ligações com partidos políticos, órgãos governamentais, organizações, orientações religiosas. E a gente tem aí uma linguagem contemporânea, formação de novos alunos, e é feito de forma gratuita no trabalho online. E ela não é uma organização religiosa, respeitando todas as religiões e doutrinas. Temos alunos judeus, muçulmanos, cristãos shintoístas, budistas, até ateus, entre outras possibilidades aí. De todas as possibilidades, nós temos, a gente aceita esses alunos, não temos nenhum tipo de problema em relação a isso. A gente tem diversidade e acolhimento, pertencemos a um movimento diversificado, e a gente tem milhares de estudantes e instrutores ao redor do mundo, independente de cor, idade, sexo ou religião. Cada estudante escolhe o seu caminho e a intensidade do seu esforço, dependendo das suas condições pessoais e habilidades. Nós temos nossa transparência, somos regidos por um estatuto de regimento interno, e aí disponíveis ao público interessado. Vocês podem obter mais informações em www.yarvut.org.br. Bom, vamos aqui já na parte prática, já essa questão dessa introdução básica das informações institucionais que eu falei para vocês. Vamos aqui na parte prática. Eu agradeço a presença de todos vocês, de todos os amigos e de pessoas que estão aqui interessadas. Mais para o final, a gente vai ter um período aí de perguntas e respostas. A gente vai selecionar as principais questões que dá para falar. Aqui realmente é uma palestra introdutória, nós não temos tempo, nem condições ainda de poder responder a todos, mas quem se interessar, a gente vai deixar o link aqui nas mensagens e as condições, e aí faça o curso. Todo mundo que tiver esse interesse, a gente aconselha a fazer realmente esses cursos. Bom, a gente então vamos entender a nossa natureza. O motivo da palestra seria aqui o significado da vida e a questão que não pode ser evitada. Então a gente tem essa condição e essa pergunta interna, né? Todo mundo acho que já deve ter
feito essa pergunta internamente, né? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu faço? Como que isso acontece? Esse tipo de pergunta, cada pessoa com certeza deve ter se feito alguma vez na vida, né? Ou mesmo não entendendo, ou não tendo um entendimento sobre isso, muitas vezes já deve ter passado esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, né? Eu acho que é isso que nos difere dos outros animais da natureza, né? A gente tem os animais da natureza, a gente é muito próximo do nosso DNA de um chimpanzé, por exemplo, de qualquer outro macaco, mas ao mesmo tempo a gente tem esse tipo de questionamento que realmente nos difere de qualquer outro animal. E o que a sabedoria da Kabbalah nos diz? É tão curioso, como eu falei para vocês nessa linha do tempo, a Kabbalah já fala há quase 6.000 anos disso. E os cabalistas, há milhares de anos atrás, eles já calculavam e já sabiam que isso ia acontecer. Eles já sabiam que o humano já levaria para isso. É tão curioso que a gente vê termos hoje que a física quântica e a ciência estuda, questionamentos como que a realidade é uma ilusão, ou essa condição de será que realmente tudo isso existe, ou como é que isso funciona. Os cabalistas há muito tempo atrás já falavam sobre isso. E isso é um dos motivos que a Kabbalah ela ficou oculta, porque ela não estava pronta ainda para ser revelada, ela não tinha a possibilidade, a condição de ser revelada, porque, na verdade, a humanidade não estava pronta para isso. Então, realmente, eram para poucos iniciados, uma série de condições, mais de 40 anos, casado, com filhos, judeus, e que tivesse realmente um despertar muito, muito especial, numa época que nem era falado. Então, realmente, o estudo, ele tinha essa condição, e por isso que gerou tantas lendas e tanto miticismo em volta desse assunto, porque realmente ela ficou oculta durante muito tempo. E graças ao Baal HaSulam, esse cabalista que eu já falei para vocês, ele realmente começou a divulgar para as massas. E ele falou que cada vez mais, e vocês vão entender isso até o final da palestra, eu vou explicar isso para vocês, por que deve ser divulgado e por que tem que ter essa necessidade de divulgação. Bom, vamos voltando. A Kabbalah, então, o que ela nos diz? Nós temos apenas duas forças na natureza. Na natureza, a gente pode entender aí tudo que nos rodeia. É o desejo de doar e o desejo de desfrutar, e o desejo de receber. São essas apenas duas forças que regem tudo. E é curioso que, se a gente parar para prestar atenção um pouco nisso, realmente, qual lado que a gente pode ter? A gente, na verdade, a gente sempre busca o quê? Prazer e foge do sofrimento. Essa é a tônica da nossa vida. A nossa vida comum, a nossa vida normal. Isso desde criança. A gente vai buscar sempre fontes de prazer e fugir do sofrimento. E isso é o que a gente traz. E para a gente, isso é o sentido. Quanto mais prazer, mais feliz estou. Quanto menos prazer, mais infeliz estou. Independente das circunstâncias, é o que a gente vai buscar. É como se fosse uma programação interna nossa. É como se a gente fosse, e a gente realmente foi feito assim. A gente busca isso. Só que tem uma forma, tem uma condição da gente poder reverter isso, ter essa condição de alterar, não alterar, mas trabalhar junto com o sistema. Essa que é a sabedoria da Kabbalah nos ensina. Kabbalah vem da palavra lekabel, em hebraico, que significa receber. Ou uma forma que a gente também pode definir como se fosse a arte da recepção. A gente aprende a receber. Não que a gente vai inverter a nossa condição de ser um receptor, mas a gente aprende a colocar uma outra forma, um outro significado, um outro sentido sobre isso. Então, como é que foi funcionando isso dentro da nossa história? A gente pode entender aqui a história humana como dois vetores. Um vetor horizontal a gente pode entender como um aumento dos nossos desejos, e um outro vetor horizontal, que pode ser a linha do tempo. Então, vamos supor um ser humano que estava há 2.500 anos atrás, vivendo há 2.500 anos atrás da Era Comum. O que era importante para ele? É importante para ele ter um abrigo seguro, ter comida, família, sexo e esses outros desejos básicos do ser humano. Se ele tivesse tudo aquilo, se ele tivesse um quilo de pão, tivesse um gado, alguma cabra que ele pudesse produzir ali, para ele estava ótimo. E isso era o suficiente. Depois a gente teve, através desses estágios, a gente teve uma evolução dessa condição. Se a gente pensar na Idade Média,
por volta de 1.500 anos atrás, da Era Comum, a gente já tem um florescimento da arte, da ciência, a gente já tem a riqueza já envolvendo isso, a gente tem outras formas de desenvolvimento do desejo, como o poder, como honra, o reconhecimento, e isso eles já foram condicionados por influência da sociedade. Mais para frente, se a gente pensar de 100 a 200 anos atrás na nossa história, que praticamente não é nada em relação a toda a história da humanidade, a gente já tem um desejo pelo conhecimento. Aí a gente vem as ciências, as descobertas, esse desejo de descobrir nossa origem, e ainda mais ainda dentro da estrutura desse mundo. Então é como se esse estágio de desenvolvimento evoluísse. Se a gente pensar, então, há 50, 60 anos atrás, o grande salto que a humanidade deu nas ciências, tanto por um lado quanto para o outro. Se a gente pensar bem, tanto para o lado positivo, no desenvolvimento de descoberta de doenças, o nível de vida está aumentando cada vez mais, mas ao mesmo tempo a gente já teve períodos da história, Primeira, Segunda Guerra Mundial, uma crise econômica forte que a gente vive. Então, quer dizer, a gente também tem esses dois lados, tanto desenvolve para um lado quanto para o outro. Mas isso, os cabalistas já diziam que isso ia acontecer há milhares de anos atrás. Esse é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento natural do nosso desejo. E o que acontece? Cada vez mais a gente se pergunta, e pessoas cada vez mais jovens se perguntam qual o desejo, qual é o real significado da vida. Por que a gente está aqui? Por que a gente existe? E essa busca e essa pesquisa por espiritualidade, e não importa a área que você faça, está cada vez mais comum. Hoje a gente pode ver muito mais pessoas se questionando isso, perguntando, pessoas buscando através de filosofia, através de religiões, e muitas vezes não obtendo a resposta. Aquela pergunta latente, ela ainda continua. E é o curioso que dentro da nossa palestra a gente tem essa condição de ter essa daqui uma pergunta que a gente não pode fugir. Por quê? Dentro da sabedoria da Kabbalah, é como se fosse o plano da criação. O plano da criação realmente é isso. O plano da criação, dessas duas forças que eu havia falado para vocês, a força de doação, a gente pode classificá-la como o criador. A gente pode colocar vários nomes, vários significados, mas aqui a gente vai chamar, nesse primeiro momento, de criador. Seria o criador essa fonte de vida, esse emanador. Ele emana tudo que é possível. E a gente, como criatura, a gente também foi emanado dele. Essa é uma falsa sensação. E é curioso isso, né? Uma falsa sensação de separação que a gente tem. Na verdade, está tudo já junto. É como que muito hoje da ciência fala, e muitas das pessoas também acreditam nisso. É claro que a realidade, como diria Einstein, a realidade é uma ilusão persistente. Mas a gente vai revelando isso através da sabedoria, através da conexão mútua, a gente vai revelando que, na verdade, está todo mundo junto. Está todo mundo junto e essa é a condição. E o plano da criação realmente é isso. E a sabedoria também nos ensina isso. Revelar essa força superior através da nossa conexão mútua. E assim trazer benefício para toda a humanidade. Não só para quem estuda, mas para todos. Esse é o significado da vida, esse é o sentido. Que é feito através do estudo e através da condição de estarmos juntos com essa intenção e com esse desejo. Bom, a gente pode perceber também como é que vai funcionar isso? Como é que funciona isso na parte prática? A gente vai, primeiro, e vocês já devem, muitos que estão nos ouvindo aqui, devem perceber isso, que é uma condição que toda vez que eu preencho um desejo, vamos supor, eu penso em adquirir algo. Trabalho ou não importa, eu tenho essa condição, eu desejo algo. Seja algum tipo de conquista. Toda vez que eu tenho algum tipo de conquista, a partir do momento que eu tenho aquela conquista, o desejo de aquela satisfação, aquele preenchimento, ele se esvai. É como se ele acabasse. Eu adquiro algo e depois ele se vai. É como se fosse um ciclo vicioso nesse processo. É como se o cachorro correndo atrás do rabo. Eu busco algo e de repente ele some. Eu vou atrás de alguma coisa, eu busco algo, batalho, consigo, compro. Depois que eu compro aquilo ou adquiro, enfim, não importa, seja qualquer área. Eu adquiro aquilo e aquilo depois se perde. Parece que não tem um preenchimento, nunca tem um preenchimento. Agora, se eu fizer uma inversão disso, no sentido, buscando realmente o significado, além desse desejo de receber,
eu começo a ter um preenchimento sobre isso. É disso que a sabedoria da Kabbalah se fala. Ela fala de como a gente troca esse lugar. A gente tem que mudar o lugar, entre aspas, da onde que a gente recebe prazer. Ao invés de tentar desfrutar a satisfação de nossos desejos, a gente desfruta o desejo de doar aos outros. E esse é o segredo da felicidade, de acordo com a Kabbalah. A gente investimos numa atitude perante a vida, satisfação própria à satisfação do próximo. Isso parece complicado, mas na verdade só parece, não tem essa condição. E aí na nossa vida, ao nosso redor, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, uma mãe, quando alimenta o seu filho, ela desfruta dele desfrutar. Ou quando tem um casal de namorados que às vezes está tão apaixonado que realmente faz tudo pelo parceiro. A gente tem esses exemplos corporais, mas servem para dar algum exemplo. É claro que uma visão espiritual vai muito além disso, né? É só a gente não consegue nem traduzir, nem retratar isso. Mas dessa forma, quando a gente substitui o local de recebimento de prazer, a gente entra nesse ciclo eterno de felicidade e satisfação mútua. Bom, uma outra definição da sabedoria da Kabbalah é o seguinte, essa é feita pelo Baha Sulam. Essa sabedoria nada mais é que uma sequência de raízes resultante de um sistema de causa e efeito segundo suas regras fixas e determinadas, entrelaçadas num objetivo único elevado, descrito como a revelação da sua divindade às suas criaturas neste mundo. Então é o Baha Sulam, a essência da sabedoria da Kabbalah. E aí a Kabbalah é um método para a revelação do Criador, que seria a força superior, às suas criaturas neste mundo. Então a gente tem essas duas revelações. E existem várias linguagens ao longo da história de como os cabalistas, que foram esses homens que eu falei no começo da palestra, sobre como eles atingiram a espiritualidade, eles atingiram essa força superior. E do nível que eles atingiram, do determinado grau que eles atingiram, eles escrevem para as outras pessoas o conhecimento que eles tiveram. E nós temos várias linguagens, né? A linguagem, por exemplo, do Velho Testamento, a Torá, ela não é uma linguagem literal. O que está escrito ali é uma linguagem de raízes e ramos. Você tem uma condição, um atingimento espiritual, e aquela história ela retrata atingimentos e condições espirituais, porque é praticamente impossível, né, a gente falar de espiritualidade se a gente não tem essa condição, né? A gente tem essa condição. Uma forma também de esclarecer para vocês é a nossa percepção da realidade. A nossa percepção da realidade ela está enclausurada, ela está fechada nos nossos 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o olfato, o tato. A gente tem essas condições de sentir o nosso mundo. Mas ainda assim, ele é muito restrito. Se a gente pensar, por exemplo, que outros animais da natureza, eles têm uma percepção, uma visão mais aguçada, o olfato muito mais aguçado que o nosso, e a percepção da realidade deles pode ser muito mais complexa em relação à nossa. É claro que o pensamento e o cérebro desenvolvido cabe a gente, esses questionamentos, essas condições que a gente tem. Então, essa percepção da realidade, ela tem essa condição. Quando a pessoa começa a estudar a Kabbalah, e a gente fala que quem começa, todo mundo tem um ponto no coração, que seria esse sentido aí de busca de espiritualidade, esse questionamento. Mas nem todos vão ser despertados nesse momento. Então esse ponto no coração, ele começa a ser despertado. E a partir desse momento, esse ponto no coração, esse desejo, essa ânsia por espiritualidade, esse questionamento contínuo de qual é o sentido da vida, o que eu faço com ela, por que eu existo, ele começa a se tornar latente. E a pessoa começa a pesquisar a espiritualidade. Não que ele vai abrir mão dos outros desejos, não que ele tenha interesse daqueles desejos que eu já comentei. Na verdade, ele vai adicionar outros desejos em relação a isso. E depois que ele começa a desenvolver esse ponto no coração, esse desejo por espiritualidade, e através de um grupo, através do estudo, e aí a gente está aqui para ajudar nesse processo, a pessoa começa a desenvolver um sexto sentido. É como se ela colocasse um sensor dentro dela, onde que ela começa a sentir, a receber uma existência espiritual. Ela começa a perceber esse sexto sentido. E a gente fala dentro da sabedoria da Kabbalah que essa é a realidade verdadeira. Essa é a condição que tem, é a realidade eterna. Que a gente está além desse nosso... esse corpo material, né? Além dessa sensação corpórea dos nossos sentidos. E os cabalistas, eles são indivíduos que conseguem viver nesses dois mundos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo, tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual. Eles vivem simultaneamente. E também, como eu já falei, a revelação da Kabbalah, ela tem essa condição ainda neste mundo.
ela não é uma condição que tem, que morreu, acabou, ou não tem essa condição. Eu vou parar aqui algum momento e para ler algumas questões que vocês estão vendo aqui. Tem muitos amigos, realmente agradeço muito a presença de vocês, vocês engrandecem muito mais o nosso trabalho em relação a isso. Bom, uma pergunta que colocaram aqui por que a Kabbalah autêntica? Então, para responder isso, eu vou falar primeiro o que não é a Kabbalah. A Kabbalah ela envolve, como eu já falei dentro dessa palestra, envolveu muitos mitos, envolveu muitas condições. Então, para a gente, a Kabbalah autêntica, que ela não é nenhum tipo de misticismo. A gente não vai fazer uma meditação em relação aos 72 nomes do Criador. Na Kabbalah se estuda, tem essa condição, mas é um atingimento muito profundo e muito elevado, que envolve textos, envolve uma condição. É como se a Kabbalah autêntica, ela não acredita, não é que não acredita, ela não entende que a partir do mundo corporal você vai fazer alguma alteração no mundo espiritual. Na verdade, não funciona muito bem dessa forma. Então, a gente faz um pouco na prática. A gente envolve o estudo, tem a parte do intelecto, ela não é fundamental para isso, mas envolve a parte do intelecto, mas envolve a parte prática de conexão, exercícios, trabalhos em grupo, assistir aulas, e isso envolve, esse sim envolve esse trabalho. Então, a gente não tem amuleto, a gente não vende amuleto, não tem fita vermelha, não tem uma série de condições que a gente respeita a crença de qualquer pessoa, e a gente aqui aceita qualquer tipo de pessoa, qualquer crédulo, qualquer condição, isso para a gente não é impedimento nenhum. E a gente só estuda de fontes autênticas, de cabalistas que realmente foram reconhecidos por todos os outros. Então, é uma fonte, não tem muitos cabalistas que a gente estuda, mas esses cabalistas, em contrapartida, eles envolvem uma série de muito conteúdo que a gente tem estudo aí para o resto da vida. Bom, e aí mais sobre a Kabbalah autêntica, a gente tem essa condição de pessoas que não têm que tem essa condição realmente de ter atingido a espiritualidade. Aqui a gente tem mulheres. As mulheres, sim, elas têm mulheres, claro, podem estudar, as mulheres são grande força dentro do grupo, de qualquer grupo de Kabbalah, do Bnei Baru, as mulheres são uma fonte extrema de organização e de condições, realmente. As crianças também podem, mas uma linguagem bem diferente. Como a gente comentou no desenvolvimento dos desejos, o desenvolvimento do desejo também ocorre nessa condição de como uma criança tem. Não quero ir para a escola, tenho uma escola, não tenho escola, tenho um brinquedo. O nível de desejo, desenvolvimento de desejo da criança é pequeno. E depois ela vai se desenvolvendo. Da forma adulta, por exemplo, uma criança não tem um desejo de ter um carro, de ter uma casa, de ter poder, de ter honra. Ele tem os amigos, ele quer brincar. Então, isso é feito de uma forma muito mais lúdica, esse estudo. Não precisa ter curso superior, não tem. Cada um não envolve o intelecto nesse processo. Tem aqui pergunta, né? A Kabbalah não é uma religião, ela não é seita, não tem nada disso, ela realmente é uma ciência. Por que uma ciência? Porque os cabalistas, todos que seguem esse método autêntico, as pessoas têm um desenvolvimento e conseguem ter os seus níveis de espiritualidade, desenvolvem o nível de espiritualidade. Então, é por isso que ela é considerada uma ciência. A gente tem essa condição, perguntaram também, o curso físico, ele tem um custo, a gente tem um custo, é um custo módico em comparado com muitos outros cursos, ele é em torno de R$50 por mês, para a gente ter essa condição de manter um espaço físico, né? A gente tem essa parte de aluguel, tem essa parte aí de condição de ter. Deixa eu ler aqui mais alguma outra questão. Perguntaram se existem grupos de estudos. Sim, existem grupos de estudos. Para quem não tem um grupo físico, quem não mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tem a possibilidade de se reunir virtualmente. Então, a gente também se reúne virtualmente e a gente tem essa condição. Os cursos presenciais, como eu falei, tem em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí perguntaram também se o estudo da Kabbalah preenche o vazio da vida. Sim,
Esse é o significado, esse é um do principal motivo do estudo da Kabbalah. Ela te traz uma verdadeira forma, como eu falei, você cria esse novo sensor para perceber uma nova realidade. Você começa a viver uma nova vida, essa condição de desenvolvimento, de ter sentido, de você ter prazer ilimitado, porque você muda onde você recebe o prazer. Não é um prazer mais, digamos assim, egóico, né? Na Kabbalah a gente evita até o termo ego, mas o desejo de receber também pode ser entendido como ego, no sentido de desenvolvimento, mas a gente muda essa forma porque o ego, ele é bom, o ego ele é a nossa natureza, é o nosso desejo de receber, foi o Criador que nos fez assim. Então ele não é ruim, ele não deve ser anulado, ele não deve ser suprimido, ele é desenvolvido através do estudo e da conexão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão que eu posso ler também. Deixa eu ler aqui uma outra questão. Aqui, viver em dois mundos, né? Como é isso? É claro que isso envolve o atingimento, né? Envolve, para alguns, para a maioria das pessoas, muitos anos de estudo. Mas isso é de cada um. Mas como é que é isso? O cabalista, ele consegue ter o atingimento, ele sabe, o cabalista, quando ele atinge a espiritualidade, ele tem a certeza que atingiu. E envolve vários assuntos que envolve textos e temas muito mais complexos, que aí não é o objetivo dessa palestra introdutória, mas essa é a condição. A gente tem aí a pessoa, quando ele atinge a espiritualidade, ele tem a certeza disso. E aí ele começa a viver neste mundo corpóreo e também no mundo espiritual. Para Kabbalah, o mundo ele é dividido, ele tem esse mundo corpóreo, que é uma parte pequena em relação a todo, né? Ao todo. Então a gente tem a revelação do Criador. O Criador é a força geral que existe na própria natureza, também chamada de força de conexão, atributo de doação, amor, entrega. E essa a força da natureza é a força que criou toda a realidade. O Criador, essa força da conexão que nos conecta e une de acordo com o desejo e esse anseio de senti-lo. O nosso desejo de sentir o Criador se chama sabedoria da Kabbalah, ou ponto no coração, como eu falei para vocês. E aí a gente também pode chamá-lo de sexto sentido. O Criador, essa força está entre nós. Nesse exato momento, né? Ela se renova e está unicamente nos conectando de uma forma correta e adequada. Se a gente pensar bem em outros níveis, a gente pode entender que outros animais percebem essa força de uma forma bem diferente, como se tudo fosse conectado. A gente tem aqueles exemplos é como se fosse aqueles exemplos da natureza. Vocês já devem ter visto aqueles exemplos de um cardume navegando no mar, que é como se um peixe, ao mesmo tempo, ele é o todo, e eles se movem de uma forma única, apesar de serem milhões de indivíduos. A gente tem aquela revoada daqueles pássaros, que eles parecem movimentos aleatórios, mas eles conseguem se movimentar. Seria mais ou menos, é difícil a gente arrumar exemplos corpóreos para traduzir atingimentos espirituais, mas mais ou menos isso. E essa força, o Criador, ele é totalmente benevolente. O Criador é único e unificado. É a única força que controla tudo, né? E não há ninguém além dele dentro da sabedoria da Kabbalah. Então a gente tem esse desejo, essa condição, e a gente tem dentro da sabedoria, a gente vai, essa é a parte um pouco mais técnica, né? Mas na sabedoria da Kabbalah a gente tem, são os 4 mundos chamados Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiá, que contém este mundo onde nós estamos, né? Incluindo todo o universo. A forma desses mundos do mais alto é o mais puro, e este mundo corpóreo exatamente é o mesmo, né? Só que ele é como se a luz do Criador, a gente pode chamar o Criador também de luz, a luz emanadora, é como se ela fosse reduzida até chegar até nós. Por isso que a gente não tem a percepção e não percebe isso. Isso também faz parte do plano da criação, para a gente ter esse desejo de revelá-lo. Porque se ao mesmo tempo, se ele fosse revelado, sinceramente não teria graça dentro da visão humana, fala a verdade. Você pensaria, ele está revelado, eu vou fazer de tudo para agradá-lo, porque ele é o maior que tem e tudo mais. Então, na verdade, ele se ocultou exatamente para que a gente busque. O nosso professor, o Ravi Michael dá um exemplo, como se fosse uma criança quando está aprendendo a andar e a mãe se afasta para que a criança pudesse andar sozinha. Ela dá 2, 3 passos, a criança
vai, cai, levanta e chora e pede pela mãe e levanta, e isso é um pouco mais ou menos como o Criador age conosco. É como se ele é o grande e a gente é o pequeno. E a gente realmente vai engatinhando, vai aprendendo a andar, vai se desenvolver, até para ter essa eterna conexão com ele. Então, a gente tem dentro desses mundos inalterado essa relação, por isso que às vezes um cabalista ele vive num mundo espiritual muito elevado, mas continua vivendo nisso. Não há diferença. A única variação está na nossa percepção da substância, dos elementos, da realidade de cada mundo. Na medida que descemos de mundo, ele vai se tornando cada vez mais escura. É como se fossem colocados filtros em relação ao mundo superior e até esse mundo. E a gente define essas condutas na sabedoria da Kabbalah como do acima para baixo e do abaixo para cima. Então, uma breve história da Kabbalah, tudo havia no mundo do infinito, que a gente chama de Ein Sof, sem fim, e estava tudo conectado. E depois disso, houve um rompimento, uma quebra. E essa sensação de fragmentação e essa formação dessa realidade como a gente conhece hoje, dessa materialidade. E depois disso, a gente vai ter que fazer o caminho inverso, do abaixo para cima. A gente vai ter que subir novamente e ir elevando. E aí essas são as condições, né? Por isso que a gente não tem como fugir disso. A gente vai, ao mesmo tempo, quando a gente vai evoluindo, a gente vai corrigindo e vai conectando os mundos. Esse é o sentido e esse é a razão da existência de quem busca espiritualidade. Através da nossa conexão mútua, a gente vai como se fosse purificando e evoluindo. É claro que uma sabedoria bem interessante também, um conceito bem interessante sobre a sabedoria da Kabbalah, é o seguinte, que ele fala que o mundo existe, o universo todo existe dentro de mim. Que isso, a mais alta ciência, da ciência mais elevada, hoje fala disso hoje em dia, né? Que o mundo todo só existe dentro de mim. A realidade, vocês só existem dentro de mim. Então é como se fosse uma relação, parece muito individualista, mas na verdade ela é complexa porque envolve o todo. Então, a partir do momento que eu me corrijo e eu consigo, através da minha conexão mútua, mudar a minha realidade, eu também mudo a realidade para o mundo todo. A gente tem aqui algumas definições, que a gente tem a equivalência de forma, né, capacidade de estar em consonância com essa força, que na Kabbalah se chama aí Criador. A gente também os 3 graus de conexão do método do estudo da Kabbalah, que é o conhecimento, que é apenas informativo. A gente tem a compreensão, o começo da compreensão dos contatos entre as diferentes partes. E a gente tem atingimento e alcance. É sentir as coisas e vivê-las. Então a gente tem essa parte. O método cabalístico também é uma chave, um programa para ser ativado e sempre sair ganhando. Como eu falei para vocês, a gente é ciclo vicioso no sentido de buscar prazer e fugir do sofrimento, né? Novamente, frisando, ela não é uma religião, é um método comprovado cientificamente para a revelação da realidade espiritual, a força do Criador. A sabedoria da Kabbalah, no primeiro momento, não exige que a pessoa tenha fé, mas que descubra por si mesmo, ativamente com o seu sentido a realidade espiritual, tal como sentimos a realidade material, como a gente... e a Kabbalah ela sempre vai estudar com um Rav, a gente acredita que um Rav é autêntico, um Rav que a gente acredita que tem esse atingimento da espiritualidade, através dos livros e um grupo. Essa é a condição aí necessária do estudo. E a gente tem essa formação. Vou falar um pouco agora para vocês. Uma pergunta interessante aqui, e já ia falar um pouco sobre isso. A Fernanda perguntou, precisa estar fisicamente ou posso estudar pela internet? Se pode, você mesmo tendo um grupo físico, mesmo tendo um grupo físico na sua cidade, você pode estudar pela internet, não tem problema nenhum. Às vezes você não tem condições, tempo, horário para estar no mesmo horário quando as pessoas se reúnem dentro desse grupo físico, você pode estudar sim, através da internet. Hoje a internet ela traz esse benefício, na verdade, de conexão. É claro que hoje a internet, de maneira geral, conecta pessoas, mas ao mesmo tempo deixa as pessoas parecem que distantes umas das outras, né? Mas para o estudo da Kabbalah ajuda muito nesse sentido.
E vamos lá. Algumas perguntas aqui sobre o estudo da Kabbalah depende mais do coração e do que do intelecto. É claro que depende do nível de cada um é de uma forma. Tem pessoas que são mais coração, tem pessoas que são mais intelecto, isso depende de cada um. Agora, é claro que um bom equilíbrio entre as duas condições realmente é uma boa forma. Não adianta você ignorar a parte de estudo, porque ela também te traz um raciocínio, te traz outras ideias, abre a mente. Os textos cabalísticos envolvem esse contato com a espiritualidade, como a gente comentou, mas só também uma parte de estudo também não vai te ajudar. Você tem que ter essa parte do coração. É claro que é um equilíbrio. Para quem é mais coração, tem que ter a parte de estudo. Para quem é mais de estudo, também tem que fazer esforço de se conectar via o coração. Alguns amigos falando que vão fazer esse curso novamente. Que bom, boa notícia, isso é ótimo. Pode ser feito quantas vezes desejar, pode acompanhar as aulas. Aqui não pediram para eu explicar novamente os 3 estados. Deixa eu voltar aqui. Bom, esses 3 graus de conexão no método de estudo da Kabbalah. Então, a gente vai ter o conhecimento. Eu vou pegar esse gancho e também vou falar do curso, né? O curso virtual, ele ocorre uma vez por semana. As aulas são gravadas. São 2 vezes por semana, perdão. Ocorrem 2 vezes por semana. Uma aula de conhecimento e uma outra aula de prática. Todas as aulas, elas são gravadas. A pessoa pode acompanhar ao vivo, pode acompanhar gravado também, a hora que quiser. Tem essa possibilidade. Ele faz o download das aulas. E não tem custo algum. Tem o compromisso de acompanhar as aulas e de se achar interessante, obviamente, da